aqui nesse vídeo nós vamos dar algumas dicas preciosas de como você nunca ser enganado por essas emissoras que são muito bem pagas para falar o que elas falam. E quanto mais você compartilha as informações delas e repassa a visão que elas estão tentando impor sobre o conflito, porque é uma imposição, você acaba contribuindo para essa guerra ter o desfecho que interessa para os lucros dela. Então veja esse vídeo com a gente até o final, que eu garanto para você que você nunca mais vai cair nessa furada de acreditar em propaganda da guerra que for. A propaganda de guerra, ela existe em qualquer guerra. E ela tem sempre nos dois lados que estão em combate. Então, os dois lados vão ter uma versão que são diametralmente opostas, porque eles são inimigos que estão se enfrentando no campo de batalha. Em algumas condições, a gente tem lugares neutros em que você tem informações ponderadas. Que são as informações ponderadas? Que pegam as duas, colocam na balança e aí elas chegam numa conclusão que dá pra gente ter uma ideia mais equilibrada. Como a gente não tem isso no Brasil, o que a gente tem que fazer então? Nós precisamos ver as fontes dos dois lados. E a mídia brasileira, basicamente, ela já tem um lado, ela está do lado da OTAN. Então o que eu faço para me informar? Eu vejo também as mídias russas. Essas mídias brasileiras, que a gente conhece muito bem, podemos citar aqui nominalmente a Globo, Globo News, Folha, Estadão, SBT, Band, Record, Jovem Pan. Todas essas mídias, elas estão comprometidas com o discurso oficial dos Estados Unidos. Elas fazem parte de uma rede internacional das quais as mídias ocidentais de países ligados à OTAN simplesmente vomitam essas informações prontas e a imprensa brasileira não tem sequer o trabalho de questionar o que está sendo colocado ali e adota como linha oficial sempre o discurso de alinhamento automático com os Estados Unidos e a OTAN. Então, em todas as guerras que os Estados Unidos e a OTAN fizeram, nas últimas décadas, especialmente depois da Guerra Fria, a posição que a mídia brasileira tem é sempre ao lado da OTAN. E isso não mudou com o fim da Guerra Fria. Então essa mídia, ela tem um lado, ela está comprometida. E como ela está comprometida, ela faz todos os esforços do mundo para jogar esse padrão de informações em cima da gente. Há também, claro, a propaganda do outro lado. Mas a propaganda do outro lado muitas vezes não chega pra gente, e a gente fica sempre com uma versão. Então, existe assim uma rede internacional da qual essa mídia brasileira faz parte, que fornece essas informações. Então, o que vocês vão ver em todos esses jornais, em todas essas televisões que eu citei, é o mesmo que você vai ver no New York Times, no Washington Post, no Los Angeles Times, na CNN, que você vai ver na BBC, no The Guardian, que você vai ver no Financial Times, no The Economist, que vai aparecer no El País, na Deutsche Welle, na France Press. Então todas essas empresas, né, estão conectadas com a visão ideológica do mundo atlantista, do mundo no qual as regras definidas por OTAN têm que ser acatadas inquestionavelmente. E a visão de mundo da OTAN é a única aceitável e nada fora disso pode ser visto como alternativa. Em qualquer manual de propaganda de guerra, manual jornalístico de propaganda de guerra, tem algumas instruções que são simples e que a gente vai apresentar aqui para vocês. Primeira, santificar o seu líder e demonizar o inimigo. Segunda, demonstrar que o seu lado está moralmente correto e o outro lado é uma aberração, morais principalmente. 3. Mostrar a sua bondade e a crueldade do inimigo. 4. Dizer que o seu lado está sempre vencendo e que o inimigo está perdendo. Começando pelo primeiro, santificar o seu líder e demonizar o inimigo. Nossa, tem cada história que eu vou falar para vocês. Então, em primeiro lugar, quem já tem barba branca que nem eu, né, pelo menos uns fiozinhos, já vivenciou uma série de situações em que a gente viu o mesmo roteiro ser reproduzido de forma idêntica. Então a gente já viu Saddam Hussein ser demonizado. Depois a gente viu Slobodan Milosevic ser demonizado. A gente viu Saddam Hussein ser demonizado de novo. A gente viu Muammar Gaddafi. A gente viu Bashar al-Assad. Todos esses que a mídia ocidental demonizou foram exatamente os países que os Estados Unidos atacou. E aí você tem uma demonização de todo mundo que é inimigo dos Estados Unidos, até em regimes que são politicamente parecidos, eles são demonizados aqueles que são
inimigos dos Estados Unidos, e aqueles que são amigos dos Estados Unidos, eles são exaltados. E isso é muito engraçado, porque isso não tem nada a ver com o Brasil. Isso é puramente defender o interesse dos Estados Unidos na mídia brasileira. Veja só que situação. Nós tivemos em 1991 uma coisa degradante da Globo. É difícil, porque a Globo tem um histórico de coisa degradante, mas vamos contar uma que eu me lembro, eu tinha 11 anos de idade, quando os Estados Unidos anunciaram que bombardeariam o Iraque. Bom, naquela época só se falava nisso. E todo mundo estava morrendo de medo. A União Soviética tinha acabado de terminar. Ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. E aí a mídia fez um espetáculo, que foi o seguinte: anunciou para o mundo inteiro que ia passar ao vivo os bombardeios do Iraque. Coisa que nunca tinha acontecido antes. A gente sempre sabia da notícia da guerra no dia seguinte, mas aquele foi o primeiro transmitido ao vivo. E eu me lembro que o George Bush, pai, ele tinha na época definido uma data que seria o início dos bombardeios. E na véspera dos bombardeios, galera, é sem noção, eu me lembro disso, isso está na minha memória. A Globo colocou, eu tô tentando contar para vocês, a Globo colocou um documentário, entre aspas, sobre as profecias de Nostradamus. E começou a contar tudo que Nostradamus tinha previsto. Né? Até que Nostradamus previu o Hitler, que errou por 2 letras o nome do Hitler. Que contou cada coisa, que vocês não têm ideia. Tudo que aconteceu no passado, você fala, meu, o Nostradamus interpretou tudo, ele sabe tudo. Então você já chegava no fim com aquela expectativa, falando, e agora? Aí a Globo pega e fala sobre o anticristo, sobre a chegada do anticristo, que iria começar a Terceira Guerra Mundial. Quem que era o anticristo? O Saddam Hussein, galera. Não, o Saddam Hussein. Disseram não, porque pensavam que era o Ayatollah Khomeini, mas no fundo era o Saddam Hussein. Óbvio, porque já tinha mudado. Porque os Estados Unidos lutou contra o Irã em 78, em 91 estava lutando contra o Iraque. Então não podia mais ser o Ayatollah Khomeini. Tinha que ser o Saddam Hussein. E olha que, cara, que pataquada. Eu, criança, fui dormir naquela noite achando que ia começar uma Terceira Guerra Mundial e que o anticristo tinha chegado e que eu ia viver o apocalipse. A Globo falou isso, e uma criança como eu, olha, desde criança eu tinha já mania de querer ficar vendo noticiário desses conflitos, olha no que virei. Mas enfim, olha só o tamanho da manipulação. Eles colocaram as profecias de Nostradamus para dizer quem era o demônio, e o demônio era o Saddam Hussein. Óbvio que o mundo não acabou. Inclusive, nossa, naquele documentário, não dá nem para chamar de documentário, falava que ele ia chegar na Europa vestindo um turbante azul. Nossa, eu não me esqueço. A imagem foi tão forte do Saddam Hussein entrando na Europa de turbante azul para começar a Terceira Guerra Mundial que eu dormi sonhando com o Saddam com esse turbante na cabeça. Teve a época que foi as guerras da Líbia, da Síria. Putas, era insuportável. Porque a mídia falava, ela repetia, ditador sanguinário que mata o próprio povo. Nossa, era assim, tipo um recortar e colar do que você já tinha usado para falar sobre o Gaddafi para você falar sobre o Assad. Cara, não. Era assim, sabe? Sem o mínimo de respeito com o leitor. Simplesmente colando os argumentos em cima. E já tinham feito isso com o Slobodan Milosevic em 1999. Então repetiram a mesma coisa. E aí agora estão fazendo o mesmo com o Putin. O Putin é ditador, o Putin é louco, o Putin é maluco. Nessa coisa da propaganda de guerra tem uma coisa que é importante, que você tem que convencer de que o outro, né, de que a pessoa com quem você está demonizando, ele é um maluco, ele é um psicopata, ele é um sociopata. E para criar essa narrativa, inventaram uma história de que o Putin ficou isolado durante a época da Covid e adotou um tipo de paranoia. E aí chamam um psicólogo, um psiquiatra, não sei das quantas, para analisar a personalidade do Putin e todos chegam à mesma conclusão. Ele é um demônio. Ele é uma pessoa do mal. Ele é uma pessoa das trevas. Bom, e aí o que fazem com o Zelensky? Cara, não, é inacreditável. Pegaram esse tal desse Zelensky, que era um comediante, transformaram essa marionete dos Estados Unidos em presidente da Ucrânia, porque esse cara não ia atender os interesses da Ucrânia, ia atender os interesses da União Europeia e dos Estados Unidos, ou seja, é o cara da OTAN que foi colocado lá para provocar a Rússia.
Esse babaca desse cara é santificado o tempo inteiro. Santificado o tempo inteiro. Óbvio que a Rússia faz o mesmo. Não estou dizendo que o Zelensky é do mal e o Putin é do bem. A mídia russa fala que o Putin era um estadista de 20 anos. Coloca o Putin em cima de um urso. Coloca o Putin sem camisa, vestindo umas armas, treinando. Coloca ali. A propaganda de guerra da Rússia é genial. Coloca o Putin com o presidente da Belarus sentado um do lado do outro, olhando para aqueles equipamentos modernos e fazendo um teste de mísseis nucleares. O Putin vai e aperta o botão. Claro, meu, é a cena que todo mundo imagina do russo. Até o Raul Seixas falou nisso, né? O russo que guardava o botão da bomba H, tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Sacou qual que é da propaganda, entendeu? Todo mundo morria de medo da imagem do russo apertando o botão. E o que o russo faz? Vende essa imagem. Então isso é propaganda de guerra dos dois lados, tá? Dos dois lados. Então não estou do lado nem da Rússia nem da Ucrânia, estou do lado do Brasil. Mas é importante a gente mostrar como esses dois lados estão fazendo propaganda de guerra. Então se atenta a isso. O segundo ponto é mostrar que o seu lado está moralmente correto e que o outro é um imoral. Olha, isso começa por vender a ideia de que a Rússia é uma ditadura e que a Ucrânia é uma democracia. Ai, a Rússia e a Ucrânia são tão parecidas nesse aspecto. Eu sinto muito dizer os fatos, mas a gente tem um detalhe que na Rússia é um pouco menos pior que a Ucrânia. Qual que é o detalhe? Na Ucrânia, partidos de esquerda são proibidos. Principalmente o Partido Comunista, que é um partido que quer voltar ao socialismo, né? A União Soviética eles reconhecem que nunca vai voltar, que não tem mais volta. Esse partido é um partido que ele não é tão radical assim, é um partido que tem umas posições bem moderadas, mas esse partido foi proibido pelo regime que emergiu na Ucrânia após o golpe de 2014. Mas não é só isso. O idioma russo foi retirado da oficialidade do Estado ucraniano. Ou seja, você tem metade da população ali da Ucrânia, pelo menos 30, 40%, que são russos étnicos, ou pelo menos metade ali é russo falante, com certeza, porque a língua deles é muito próxima. E além de tudo, você abriu espaço para quem? Para os neonazistas. Esses estão no poder. Agora, na Rússia, a situação é a seguinte: o Putin é dono do país. Na verdade, não o Putin, o grupo político ligado ao Putin. Mas enfim, você tem a oposição, que é o Partido Comunista. O Partido Comunista, ele é o segundo maior partido lá. O Putin deixa disputar a eleição. Só que o Putin, ele dá uma linha vermelha. Se ele vê que o Partido Comunista vai ganhar e vai ameaçar alguma coisa do seu interesse, ele vai lá, intervém e corta a cabeça. Ou seja, o Putin ele deixa os comunistas existirem, só que ele deixa até chegar no certo ponto. Chega no certo ponto, ele corta e não deixa avançar. Essa é a situação da Ucrânia e essa é a situação da Rússia. Então, a Rússia é um regime democrático? Não é, porque se fosse democrático, o Putin respeitaria o processo aí da sua oposição e daria espaço aí, o regime político da Rússia daria espaço para eles crescer, mas isso não acontece. Então, é um regime político que tem elementos democráticos, mas eu acho duro falar que é uma democracia. Agora a Ucrânia proibiu a esquerda e ainda dá espaço para os nazistas. Chamar isso de democracia é forçar a barra. E ambos, óbvio, que tratam aí os seus exemplos para dizer. A Rússia, na sua propaganda de guerra, ela usa o exemplo da Crimeia, que ela fez um plebiscito lá para o pessoal votar se era a favor de ser anexado à Rússia. Claro que a maioria votou, a maioria era russo. É a mesma coisa quando a Inglaterra faz plebiscito nas Ilhas Malvinas para saber se o pessoal que mora nas Ilhas Malvinas quer ficar com a Inglaterra ou com a Argentina. Ora, mas só tem inglês morando lá. Você acha que eles vão falar que querem morar com a Argentina? Você põe o inglês para votar, o inglês vota do jeito que ele quer. E o Putin fez isso, igual a Inglaterra faz. Então a Inglaterra vir cobrar democracia é hipocrisia. Como os Estados Unidos vir querer dizer, né? Os Estados Unidos vive aí falando democracia não sei aonde e tal, mas os Estados Unidos tem um monte de aliado ditatorial. Basta ver a Arábia Saudita, né? Uma monarquia feudal que os Estados Unidos nunca fala mal, nunca tem problema na Arábia Saudita, né? Os direitos humanos são super respeitados, principalmente no Iêmen, que ninguém ouve falar, né? É a guerra esquecida, é a guerra silenciada, é a guerra ocultada. O que está acontecendo no Iêmen e na Somália está simplesmente apagado. Ninguém fala nada. Só a gente aqui que fica denunciando aí. Outra coisa que eles também fazem com essa coisa do moralmente justificável é, principalmente a OTAN. A OTAN, quando vai invadir um país, fala que é para proteger os direitos humanos. Cara,
Você vai proteger os direitos humanos matando mais gente do que morreria se eles seguissem o curso natural das coisas. Na Líbia, detonaram com o Gaddafi, fizeram ele ser linchado em praça pública, enforcaram o Saddam Hussein, e o que aconteceu? O Estado Islâmico surgiu no Iraque. A Líbia está totalmente controlada por gangues. Então, você tira o ditador, cria um vazio de poder, quem que assume o poder? Fundamentalista religioso, grupo armado, milícias. Então é isso. O pretexto da democracia e da defesa dos direitos humanos é hipócrita. Porque nesse caso, ninguém está preocupado com o ser humano. Eles estão preocupados com quem vai controlar as empresas de petróleo do país depois que terminar a guerra. É basicamente isso, porque com certeza eles têm ali uma marionete para eles botarem no lugar de quem eles estão derrubando. E é sempre assim. É toda vez a mesma história e as pessoas não aprendem. E não aprendem não é por culpa das pessoas, é porque isso não ensina nas escolas e porque a mídia desinforma. Mas nós estamos aqui, vamos fazer a contra-informação chegar onde tiver que chegar. 3. Mostrar a crueldade do inimigo e a sua bondade. Ora, quem que nunca viu aquela imagem do soldado na guerra do Iraque dando uma flor para uma criança? Essa imagem, naquela época, nossa, fez muita gente se comover, ver o quanto os americanos eram bonzinhos com as crianças do Iraque. Só que aí eu me lembro que vazou na época o set de montagem, uma foto, então tinha foto e tinha foto ali mostrando que aquilo estava no estúdio. Cara, eles conseguiram deixar vazar até isso. Ou seja, pura montagem para você dizer o quanto os americanos eram bonzinhos, o quanto o povo do Iraque estava ali de braços abertos para receber a invasão. Nossa, tá todo mundo feliz com a invasão do Iraque, né? A Globo que tá feliz, claro, tá pingando na conta dela ali o dinheiro que vem de fora. E aí, além de mostrar o lado bom, você tem que mostrar a crueldade do outro, mostrar o quanto o outro é perverso, o quanto ele é maldoso, o quanto ele é sádico, né? Tem que mostrar que ele é sádico. E aí, nossa, a covardia. O outro tem que matar criança, o outro tem que matar idosos, ele tem que matar mulheres, tem que estuprar, ele tem que perseguir minorias. Então, quando você consegue comprovar esse tipo de coisa, você vê o quanto a coisa delira. E assim, eu já cheguei a ver numa mídia aqui dos Estados Unidos, assim, eu não acreditei. Deve ser fake news, não pode ser, mas dizendo que o Putin estava invadindo a Ucrânia porque na Ucrânia os gays eram livres e o Putin não aceita conviver com gays vizinhos. Cara, falaram isso. Falaram isso. Claro que a Rússia não é nem um exemplo de direito para os gays. Agora, dizer que o Putin invadiu a Ucrânia porque na Ucrânia... Pergunta para os nazistas ucranianos como que eles tratam os gays. Eu gostaria de saber se na Ucrânia os nazistas tratam bem os gays. Não tem informação. Garanto que esse cara aí que publicou esse site aí também não tem. Então, uma coisa que comove muito é imagens de crianças mortas ou de pessoas civis com armas na mão enfrentando um exército. Essa imagem é muito forte. Aquela imagem que teve em 1989 na China, de um cara sozinho parando um tanque de guerra, essa imagem tenta ser reproduzida o tempo inteiro. Então, por exemplo, circulou uma imagem há um tempo atrás sobre um tanque de guerra supostamente russo passando em cima de um carro. Eu vi vários analistas dizendo que isso foi uma montagem porque esse tipo de tanque não é um tipo de tanque russo. E até pelo tipo de corte, pelo tipo da imagem, que estava isolado, então isso provavelmente não se tratava de um tanque russo. Olha, se for, é um crime de guerra. Agora, se não for, é uma montagem, é uma manipulação. E mesmo assim, se for, a imagem em si ela não comprova muita coisa. Ela precisa estar contextualizada, ela precisa estar datada, ela precisa mostrar mais coisas ao redor para a gente saber se essa imagem é real. Então uma imagem, ela recortada, ela pode aparentar ser uma coisa, mas no fundo ser outra. E vou dizer mais, a coisa é tão grave que você pode pegar essa imagem e fazer edições, ou pegar imagens de outras guerras, de outros conflitos e colocar ali como se fosse desse. Isso está muito comum nos últimos tempos, está muito comum. É que nem manifestação que acontece no Brasil. Então você pega a manifestação de quando tinha 1 milhão e aí tem uma manifestação com 10 mil e cola aquela lá para dizer que foi aquela.
é jogo de manipulação de imagem. Então é preciso ficar muito atento com isso. Sempre ver a fonte, sempre ver o contexto, e mesmo de fontes confiáveis, há manipulação, porque não há neutralidade. O problema é que o Zelensky é um tremendo do irresponsável, para não dizer um F. Não vou falar para não censurar esse vídeo. Esse Zelensky está dando arma para a população morrer e produzir esse tipo de imagem. Ele está fazendo isso, um palhaço, porque a OTAN e os Estados Unidos não têm nada a perder porque eles não têm soldados em campo. E o que eles fazem? Dão essas arminhas, que são espingarda, para ele distribuir. E pessoa que nunca treinou tiro na vida vai enfrentar um exército profissional, que não é qualquer exército, é o exército da Rússia. Você acha que o que isso vai resultar? Vai resultar nas cenas que o Zelensky precisa para se legitimar no poder. Repare o quanto tem um jogo de poder aí. Então, para ele se legitimar no poder, ele precisa que mais e mais pessoas morram para ele justificar o quanto os inimigos são cruéis. Porque ele não tem chances de ganhar da Rússia na batalha, e o que ele vai fazer então? Vai colocar a população contra os russos. E colocar a população contra os russos, eles vão morrer, porque é um exército profissional. E por que isso é importante para a estratégia dele? Para produzir as imagens, para fazer propaganda de guerra. Simplesmente isso, porque ele sabe que a população não tem chance nenhuma de vencer. Nenhuma. Isso é uma irresponsabilidade. Se você perdeu no campo militar, você tem que negociar a sobrevivência das pessoas e a redução dos danos. E o que ele está fazendo é exatamente o contrário, jogando as pessoas para morrer, para usar essas imagens para poder negociar a partir da crueldade do inimigo. Olha que absurdo. Até agora, a Rússia tem evitado ataques civis. Ela fez ataques civis, principalmente a esses tipos de civis armados. Porque a Rússia ela tem um objetivo de que ou ela vai controlar ou ela vai passar o controle para um aliado. Então a Rússia não pode estar com uma imagem totalmente desgastada. Então ela precisa mostrar pelo menos um lado ali de apoio às pessoas, à população, algum tipo de atendimento nas áreas em que ela pretende talvez anexar, ou que ela pretende criar um governo ali aliado, porque a gente não sabe exatamente o objetivo da Rússia, mas para a Rússia é um péssimo negócio jogar a população contra ela. Agora o Zelensky instiga isso. E aí a Rússia vai chegar um momento que vai ser inevitável. E aí a Rússia vai ter que começar a botar o exército para enfrentar pessoas comuns. E o que a gente vai ter nisso? Nós vamos ter pessoas morrendo, as imagens do Zelensky, o Putin sendo demonizado, e essa situação dessa guerra se estendendo indeterminadamente até não sobrar mais uma pessoa ali viva. Mais uma pessoa que está indo para morrer. Inclusive voluntário. Estão chamando gente de outros países para ir voluntário. Sabe por que isso é perigoso? Porque aí você gera comoção a hora que um cara desse morre. Mas o que um professor de língua portuguesa vai fazer lá? O cara nunca segurou um revólver na vida. Tem nada. Então, sabe, é muito absurdo isso. E nem uma guerra ideológica. É simplesmente uma guerra ali para morrer por um palhaço que chegou no poder. Vale a pena? Então, muito cuidado com essas manipulações de imagens. Eu acho que assim, o auge dessa coisa da manipulação de imagens fica com a Jovem Pan, que colocou um videogame, um jogo de videogame de simulação de guerra para ilustrar os ataques. Cara, a galera que joga o videogame reconheceu na hora. Ficou muito feio. 4. Dizer que o seu lado está vencendo e que o outro está perdendo. Eu vou contar uma história que eu não devia. Porque quem for argentino vai ficar chateado comigo, mas eu tenho que contar. Na época da Guerra das Malvinas, a ditadura estava numa situação arrasada. A economia da Argentina estava em frangalhos. A ditadura perdendo apoio. E aí a ditadura inventou uma coisa que mobilizaria todos os argentinos para lutar ao lado dela. Existe uma reivindicação que é justa, que é o direito da Argentina sobre as Ilhas Malvinas. Então as Malvinas pertencem à Argentina e estão sob ocupação da Inglaterra. A Argentina não tem força para enfrentar a Inglaterra. A Inglaterra tem bomba atômica. A Inglaterra é a Inglaterra. O tamanho do poderio militar dela, OTAN. E a Argentina inventou de fazer uma guerra com a Inglaterra para retomar as Malvinas. Naquela época, não, pessoal, assim, eu vou contar, vocês não deem risada porque foi trágico. A Argentina começou, toda a mídia da Argentina, a dizer
que a Argentina estava vencendo a guerra. Então todos os argentinos acreditavam nisso. Todos, porque 100% dos jornais da Argentina estavam noticiando dia a dia uma vitória da Argentina sobre a Inglaterra. Só que na história real, a Argentina perdeu. Imagina os jornais que passaram todo o período da guerra mentindo que a Argentina estava ganhando, de repente, num dia do nada, tem que dizer que a Argentina perdeu. Seria a mesma coisa que anular o gol que o Maradona fez com a mão. Cara, não, desculpa, argentinos. Mas teve um lado bom essa história. Graças a isso, os argentinos foram às ruas e derrubaram a ditadura. Então, a ditadura da Argentina tentou usar esse caso para poder se fortalecer no momento de crise, e o que aconteceu foi o contrário, a ditadura caiu. Então, isso é propaganda de guerra, você dizer que está vencendo. E aí, pessoal, não tem jeito, né? Não tem jeito. A guerra, como está sendo descrita pela mídia nossa, parece que a Ucrânia não para de ganhar e a Rússia só para de perder. E a Rússia só perde. E aí é engraçado, nossa, o editorial do The Economist, meu Deus do céu, eles falando que a Rússia já perdeu, que a Rússia moralmente está derrotada. Todos aqueles argumentos que eu citei ali para vocês, ali dos outros pontos, o The Economist usou no seu editorial. E a linha que o Estadão segue, que a Folha segue, que a Globo segue, tá todo mundo vendido nessa mesma linha editorial. É trágico. É trágico. Primeiro ponto, santificar o líder e demonizar o inimigo. Cara, isso vai pra Globo em 1991. O Nostradamus. 2. Mostrar que o seu lado está moralmente correto. Cara, eu ainda acho que foi a cara de pau deles terem feito uma guerra com o Gaddafi na Líbia e depois fazer outra com a Síria e repetir o mesmo argumento com as mesmas palavras, o ditador sanguinário que mata o próprio povo. Cara, eles nem esperaram um ano para as pessoas esquecerem do outro, já lançaram uma guerra contra o outro usando o mesmo argumento. Eu acho que então esse é o prêmio aqui para o segundo ponto. Mostrar a crueldade do inimigo e a sua bondade. Cara, ninguém supera a matéria do Estadão desta segunda-feira. O Estadão fez uma matéria comovente sobre o desespero dos animais do zoológico em Kiev. Cara, não que esteja boa a vida dos animais, eu imagino que não esteja. Já vi zoológico por aí que nem tá em guerra e que tá desesperador. Mas, meu, a lógica é tão simples. Você tem que pegar o mais frágil para mostrar o quanto esse mais frágil está morrendo por causa do mais cruel. E aí o que eles fizeram? O demônio da Rússia mata até os pobres bichinhos no zoológico da Ucrânia. Pois é. Bem que podiam pensar na situação dos animais que são maltratados no Brasil, nos circos, dos animais que são maltratados em tantos abrigos que tem por aí, né? Mas aí não tem graça, porque não é o Putin. Galera, valeu. Eu acho que é isso. Os 4 pontos aqui para vocês não caírem mais nas manipulações. Memorizem esses pontos, que vocês jamais serão enganados pelas propagandas de guerra. 1. Santificar um líder e demonizar outro. 2. Mostrar que o seu lado está moralmente correto e que o outro é imoral. 3. Mostrar a sua bondade e a maldade e a crueldade do outro. 4. Dizer que o seu lado está sempre vencendo e que o outro está sempre perdendo. Pessoal, com essas chaves, vocês vão conseguir ler qualquer notícia sobre guerra daqui para frente. Curta este vídeo, compartilhe e ajude a gente a divulgar esse trabalho, porque só assim você vai ter esse tipo de conteúdo que você não acha em lugar nenhum. Beleza? Em breve a gente faz um outro vídeo aí e a gente volta a conversar. Tenha uma boa semana e até a próxima.